Reforços procurados pela diretoria para 2022. No vídeo de hoje irei trazer aqui o nome de 10 atletas que foram aí ou procurados ou apenas sondados pela diretoria do Goiás, visando principalmente a disputa do próximo Campeonato Brasileiro. Beleza? Antes de começarmos, aquele recadinho básico, né? Deixe o seu comentário aqui embaixo a respeito desses jogadores, né? Se você tem alguma sugestão um pouco melhor e a sua opinião também, pessoal, a respeito de cada um deles. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações, todos os dias trazendo conteúdos aqui novos para vocês, né, sobre o maior do Centro-Oeste. Eu irei começar o vídeo de hoje falando aqui a respeito do planejamento da diretoria do Goiás para a próxima temporada, que a princípio deverá manter uma grande base do elenco que jogou essa última edição do Campeonato Brasileiro da Série B, além disso fazer reforços pontuais, principalmente visando a disputa da Série A do futebol nacional. Dessa forma, né, se a gente for tratar, por exemplo, de jogadores que irão continuar no Goiás, hoje o time titular do Verdão seria basicamente com o Tadeu no gol, na lateral direita o Apodi, na lateral esquerda o Hugo. Além disso, o Arthur também irá permanecer no time esmeraldino. Os dois zagueiros, né, fica faltando, porque o David Duarte e o Reinaldo deixaram a equipe. No meio de campo, um time bem parecido do que foi o titular, tanto com o Dieguinho no meio de campo, o Felipe Bastos e o Caio Vinícius, próximo de acertar também a sua renovação, além do camisa 10, né, o Elvis, lá na frente. E aí, tratando também de ataque, né, pelo menos aí para mais duas opções, só temos o Nicolas, que foi o titular nessa Série B, além, por exemplo, do Pedro Viana, das categorias de base. Ou seja, a prioridade do Goiás nesse momento é trazer aí tanto mais ou menos dois zagueiros para inicialmente a disputa do Campeonato Goiano, quanto também mais um meio-campista e dois jogadores pelas beiradas, certo? Dessa forma, né, irei listar aqui alguns jogadores que foram buscados pela diretoria ou apenas aí cogitados os seus nomes, né, nos bastidores da Serrinha. Irei começar o vídeo de hoje falando aí sobre o atacante Everaldo, jogador que está no futebol japonês nesta última temporada e fica sem contrato, e o seu desejo é sim retornar ao Brasil no ano que vem. Dessa forma, né, fica aí sendo um nome bom e disponível dentro do mercado que pode chegar, né, para o ataque do Goiás e realmente resolver todas as questões. Ele costuma atuar tanto como um camisa 9 de ofício, quanto também um jogador pelos lados do campo, né, fazendo uma função de ponta direita. Ficou sem contrato no Kashima Antlers, onde foi um dos artilheiros da equipe nas duas últimas temporadas. Aqui no Brasil também jogou tanto pela Chapecoense em 2019, com muito destaque na Série A também, quanto pelo Atlético Goianiense lá ainda no Brasileirão de 2017. Rodou pelo futebol mexicano, além disso aqui no Brasil também jogou pelo Grêmio, CSA, enfim, um jogador que tem já uma experiência, tem 30 anos de idade, quem sabe pode pintar no time esmeraldino para o ano que vem. O que você acha? Vale a pena aí o Goiás, quem sabe, fazer um investimento maior para contar com o Everaldo na Série A? Outro jogador que foi sondado pelo Goiás ainda nessas últimas semanas foi o lateral direito Vitor Ferraz, mais um que fica livre no mercado, né, após aí não ter renovado com o Grêmio após o final do Campeonato Brasileiro. Ele que nessa temporada teve algumas lesões, só atuou aí 3 vezes, algumas delas como titular, mas realmente algumas lesões atrapalharam ele de ter essa grande sequência nessa temporada de 2021. Estava no Grêmio desde 2020, onde inclusive foi o titular da posição, conseguiu marcar alguns gols também, né? Teve ali um pequeno destaque, depois de ter passado várias temporadas na equipe do Santos. Por lá foram do ano de 2014 até, né, o início da temporada de 2019, quando deixou o time santista para ir atuar no Grêmio. É um atleta assim, que eu acho interessante para o Goiás. Não sei se o Verdão manteria dois jogadores experientes e caros, né, para a lateral direita, tanto o Vitor Ferraz quanto o Apodi, mas com toda certeza, né, o jogador aí ficando livre no mercado pode ser uma forma mais fácil de negociar com o Verdão para a Série A. Ele que também tem passagens aí pelo Curitiba, jogou aqui no futebol goiano também no Atlético Goianiense e no Vila Nova, tem 33 anos de idade, fica livre no mercado. O que você acha, né? Pode ser uma boa solução para a lateral direita esmeraldino? Agora, indo, né, um pouco mais para o ataque, vou falar um pouco de cada nome assim depois e retornando para as posições, sobre o atacante Luan, também outro nome cogitado no Verdão, né? Esse a princípio para chegar por empréstimo, mas eu vejo com muita dificuldade essa provável negociação do Goiás com o Corinthians. Até mesmo surgiu, né, esses boatos aí do Arley estar lá em São Paulo negociando diretamente com a equipe do Corinthians, mas em relação ao Luan, que não teve, né, um grande destaque nessas últimas temporadas, não vejo o Goiás conseguindo fazer uma boa negociação com ele não. Até mesmo porque o seu salário, segundo o site Meu Timão, é de R$800 mil por mês. E isso, por exemplo, se fosse para o Goiás pagar metade do salário, né,
caso ele fosse emprestado, já sairia um valor de R$400 mil, que é totalmente fora da realidade hoje do Goiás. Não vejo o Verdão tendo condições para pagar mais do que, por exemplo, R$300 mil por mês pelo Luan, né? E ainda assim ficaria muito para o Corinthians pagar. Não sei se seria uma solução muito viável para a equipe lá de São Paulo. Já são 2 anos no Corinthians, nenhum deles com muito destaque. O jogador realmente viveu aí seus melhores momentos vestindo a camisa do Grêmio, onde foi campeão tanto da Libertadores, eleito, né, o melhor jogador inclusive, como também da Copa do Brasil. O que você acha sobre o Luan? Vale essa aposta para o Goiás? É um pouco mais arriscada, mais caro? Deixe aqui embaixo sua opinião. Indo também, continuando por ataque, né, esse que já jogou no Goiás nos últimos anos, o atacante Leandro Bárcia. Fica livre no mercado, um facilitador bastante para o Goiás, né, que quer gastar menos possível nesse começo de temporada e que, segundo o site Portal Esmeraldino, já estava acertado com o Goiás. Pode ocorrer, né, esse anúncio oficial nas próximas semanas. Nos resta aguardar, né? Ele que jogou aqui no Goiás em 2019, foi muito bem, marcou em 9 gols, além de 8 assistências naquele time do Campeonato Brasileiro. Foi muito bem, né, o titular da sua posição. Depois disso foi para o Sport, fez até uma temporada interessante no ano passado, marcou aí 7 gols, até surgiu aquela hipótese dele voltar para o Goiás, mas acabou não dando muito certo. Agora nesse ano ele ficou sem contrato com o Sport após ter feito aí apenas 5 jogos, marcou um gol, teve uma grave lesão aí, inclusive também, o que tirou ele de grande parte da temporada, retornou mais agora nessa reta final do Campeonato Brasileiro da Série A. Ele que tem ainda contrato, como eu disse, com o Nacional do Uruguai e o Rentistas, que tem percentuais dos jogadores, mas que quer emprestar ele novamente para o futebol brasileiro. O Goiás agora retornando à Série A, pode ser uma boa hipótese. Agora falar sobre um que com toda certeza assim, é o mais próximo de acertar com o time esmeraldino. Ainda já surgiu essa notícia na manhã, né, dessa terça-feira, do zagueirão Caetano, que pertence ao Corinthians, estava emprestado ao CRB, onde fez uma boa Série B no último Campeonato Brasileiro, né? No total foram 33 atuações, foi o titular absoluto da posição e marcou um gol, esse gol aí contra o Náutico. O salário do jogador pedido aí tanto pelo Corinthians, né, para ajudar a pagar metade ali, por exemplo, foi muito alto para a visão aí do presidente do CRB, que agradeceu o jogador, né, e deixou ele aí seguir o seu caminho. Inclusive já tinha confirmado que estava acertado com a equipe da Série A do futebol brasileiro. Agora surgiu essas informações, né, segundo lá o SBT de Alagoas, que estava assim negociando e muito próximo de ser oficializado no Goiás para o ano que vem. Tem só 22 anos de idade, um zagueirão alto que costuma fazer uma função ali tanto de zagueiro pelo lado esquerdo como propriamente um lateral esquerdo. Começou sua carreira agora mais recentemente, né? Passou tanto pelo Oeste quanto pelo Curitiba, não conseguiu uma grande sequência como titular. Aí sim, nesse ano de 2021, fez boas campanhas, tanto pelo São Caetano no Campeonato Paulista, quanto agora no CRB, na disputa do Campeonato Brasileiro da 2ª Divisão. Então a tendência é que o jogador seja emprestado pelo Corinthians ao Goiás, né, onde ele tem contrato com o Corinthians até 2024, pode ser uma boa opção, e principalmente para a disputa do Campeonato Goiano, né, ver como que está o desempenho do jogador, né, fez uma boa campanha na série B no ano passado com o CRB, acho que já merece também ter algumas oportunidades na Série A e vendo, né, aos poucos seu desenvolvimento tanto na disputa do Goianão, que é um pouco mais tranquilo, né, quanto nos primeiros jogos da Copa do Brasil, mas ainda assim já seria uma boa opção reserva, por exemplo, na disputa da Série A do futebol brasileiro. O que você acha sobre o Caetano, né? O nome dessa lista muito mais próximo de acertar com o Goiás, se seria uma boa para o ano que vem. Outro nome cogitado lá de Alagoas foi o volante Yuri, jogador de 27 anos, que fez uma boa Série B também pelo CSA. Essa daí mais especulação mesmo, viu, galera? Acho que não tem nenhuma proposta oficial do Goiás ou algo do tipo, mas quem sabe, né, pode surgir nessas próximas semanas. Existe a tendência dele renovar o seu vínculo com o CSA, mas ainda está em aberto essa sua negociação. O jogador gostou de Alagoas, quer permanecer por lá por mais algumas temporadas, mas existe uma proposta boa do futebol japonês, como garantiu o presidente do CSA ao site Globo Esporte, além do interesse aí do Vasco da Gama e também equipes do estado do Paraná e de São Paulo, né? Então, um jogador que fica aí em aberto no mercado, fez uma excelente Série B, foi o jogador com mais desarmes na última edição do Brasileirão. Em 29 atuações pelo CSA, teve 102 desarmes vestindo a camisa do time lá de Alagoas. Então pode ser que surja, né, esses dois jogadores lá do futebol alagoano no Goiás no ano que vem, né? Quem sabe tanto o Caetano, o zagueirão, quanto também o volante
e Yuri. Continuando no meio de campo, mais dois nomes que foram cogitados no Goiás, inclusive que já passaram no Verdão. Primeiro deles com o Shailon, né, que já teve aí várias novelas com o time esmeraldino, o Goiás já tentou contratar ele lá no começo da temporada, em março, fez proposta oficial para o São Paulo, que acabou não dando muito certo. Depois, durante a Série B, também foi especulado. Agora, o São Paulo rescindiu o seu contrato, que isso aí até o início do mês de fevereiro de 2022, já pode acertar aí o Shailon com qualquer outra equipe. O jogador aí, mesmo o Goiás fazendo uma nova consulta para ele agora, né, no final do ano de 2021, o jogador resolveu esperar, né, uma proposta do futebol internacional. A tendência é que seja aí do futebol também da Ásia. Então o jogador não deu nessa prioridade para o Goiás, como o Verdão vinha dando para ele nas últimas negociações. Dificilmente pode pintar no Verdão no ano que vem. Mas caso não seja negociado com alguma equipe do exterior, o jogador demonstrou sim um pequeno interesse, quem sabe, aí, de retornar ao Goiás no ano passado, né? E também a diretoria vê com bons olhos essa possível contratação do jogador, que está livre no mercado. Pelo Goiás ele jogou aqui em 2020, né? Foram 26 atuações, com um gol marcado, além de 5 assistências. O que você acha sobre o Shailon? Seria um bom nome para retornar para o Goiás na disputa da Série A? Mais um jogador que já passou pelo Verdão e também foi especulado o seu nome dentro das Serrinhas, é do meia Giovani, Serrinhas, dentro do estádio da Serrinha, né? O meia Giovani, jogador que a princípio não irá renovar o seu contrato com a equipe do Cruzeiro. Ele que é um pouco mais experiente, né? Já tem 28 anos de idade. Nessa temporada foi até que bem, foi o titular da posição na disputa do Brasileirão. Pelo Cruzeiro marcou 5 gols na Série B, além aí de 3 assistências na equipe de Belo Horizonte. Então vinha sendo bastante utilizado pelo Vanderlei Luxemburgo. A tendência era que renovasse sim com o Cruzeiro para o ano que vem, mas até o momento não surgiu aí nenhum interesse, né? Até mesmo lá na publicação que eu coloquei dele, colocando, né, os números dele pelo Goiás em 2018, o jogador até comentou um comentáriozinho com um coraçãozinho verde e uma mãozinha, né? Quem sabe pode ser um sinal dele estar voltando aqui para o Verdão na próxima temporada. Depois que ele saiu do Goiás, né, lá na Série B de 2018, foi muito bem, conseguiu o título goiano e também o acesso com o time esmeraldino para a Série A. O jogador passou pelo Coritiba em 2019, onde subiu para a Série A do Brasileirão em 2020 e voltou de novo para a Série B, né, para defender o Cruzeiro. Aí foi emprestado para o Avaí ainda no início dessa temporada de 2021, fez um bom campeonato catarinense, onde ele foi campeão e retornou para a equipe celeste na Série B. É um atleta assim que eu acho interessante, eu também ficaria de olho nessa possível vinda dele para o time esmeraldino, né? Ver a questão dele do seu salário, enfim, acho que seria um jogador que poderia agregar também dentro desse elenco do Goiás, inicialmente para o Goianão e depois, né, para a Série A agora, né, do Campeonato Nacional. O que você acha sobre o Shailon e também do Giovani, dois volantes que já passaram pelo Goiás, o Shailon mais jogando também pelo lado direito, enfim, o que você acha dessa hipótese deles retornarem ao Verdão no ano que vem? E para finalizar o nosso vídeo de hoje, outros dois atletas cogitados no Verdão, esses dois ex-Vasco da Gama. O primeiro deles, né, o zagueiro Hernando, jogador aí de 30 anos de idade, de 33 anos de idade, que estava no Vasco da Gama nesta última Série B. Inclusive, segundo informações do repórter André Isaac, da PUC aqui de Goiás, já estava acertado com o time esmeraldino para o ano que vem, mas acabou sendo aí desmentido, né, tanto pelo próprio Arlen Menezes, quanto também pelo André Rodrigues a respeito dessa informação. Fato é que realmente surgiu, né, esses boatos dele aqui dentro da Serrinha. Formado nas categorias de base do Verdão, né, o Hernando jogou aqui de 2005 até 2013 como profissional, foram aí várias temporadas com o time esmeraldino, inicialmente nas categorias de base, né, a partir de 2008, sendo o profissional e titular também absoluto da sua posição. Depois disso passou pelo Internacional, o Sport e o Bahia. Nesse ano chegou no Vasco da Gama, onde não fez uma boa disputa do Campeonato Brasileiro da Série B, né, e começou a surgir esses seus boatos dentro da Serrinha. O que você acha, né, sobre o Hernando? Seria uma boa retornar para o Goiás, um zagueirão experiente, né, até mesmo para compor elenco, ou é melhor buscar outras opções mais jovens dentro do mercado? Deixa aqui embaixo sua opinião sobre o zagueirão. Finalizando o vídeo, outro do Vasco da Gama cogitado no time esmeraldino foi o Germancano, centroavante aí também argentino, que fez boas campanhas pelo Vasco nas duas últimas temporadas, apesar, né, do time lá do Rio de Janeiro não ter ido muito bem nas suas campanhas no Campeonato Brasileiro. Ele que assim pediu um valor muito alto para a realidade de alguns clubes, principalmente aqui do Brasil, dificilmente vai acertar, né, pedindo essa quantia total de R$600 mil
por mês. Lá no Vasco, se eu não me engano, ele ganhava aí mais ou menos entre 200 e 250 mil, já tinha pedido o aumento para 300 mil, acabou não tendo um acordo, e tanto para o Goiás quanto também para o Fortaleza e o Ceará, foram equipes aqui do Brasil que procuraram o jogador, tanto os seus empresários, seus agentes pediram em cerca de 600 mil reais por mês, algo que dificulta assim completamente. Não vejo o Goiás nem pagando nem metade disso, nem 250 mil eu não vejo o Goiás pagando para o Cano de jeito nenhum para o ano que vem. Tá bom? Então é outro jogador que foi especulado, atleta bem artilheiro, né? Passagens aí pelo futebol argentino e colombiano também, mas com esse pedido, né? Com esse valor de mercado, acho que inclusive tem algumas equipes já bem preparadas, né? Como o Fortaleza e o Ceará, que podem pagar uma quantia um pouco maior que o jogador pedir, né? Mas o Goiás realmente eu não vejo pagando assim uma contratação, fazendo esse sacrifício todo no seu caixa, né? Que é no caso tanto do Luan quanto do Germancano, pagando aí 300, 400 mil por mês. Eu não vejo o Goiás fazendo isso de forma alguma já para 2022. Beleza? Essas foram as listas, né? Todos os jogadores aqui, o Everaldo, Vitor Ferraz, Luan, Leandro Bárcia, Caetano, Yuri, Cano, Shailon, Hernando e o Giovani, né? Até um vídeo bem longo aqui, mas falando um pouco a respeito de todos eles, né? Que realmente tiveram esse interesse pequeno inicial, pelo menos, da diretoria para contar com jogadores do ano que vem. Quais seriam bons nomes, boas apostas? Deixe aqui embaixo, vamos todos interagir também nos comentários, beleza? Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo também e se inscrever no nosso canal. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!